Certo, iniciando agora então a aula aqui de multiplicação com frações. Multiplicação de um número natural por uma fração, né? Uma multiplicação nada mais é do que a adição, né, de parcelas iguais, certo? Olha só, Lúcia serviu 3 pizzas de diferentes sabores para seus amigos. Eu acho que os tamanhos não eram diferentes, olha só. Depois de todos comerem, sobrou 1/4 de cada pizza. Pizza é Lúcia. A Lúcia e a pizza. Sobrou 1/4 de cada pizza. Lúcia conseguirá guardar as sobras em uma única embalagem. Tá? Observe como esse problema pode ser resolvido. Então, as pizzas estavam separadas por sabores. Então, são oitavos. Tá? Oitavos. E de cada pizza sobrou 1/4. Então, sobraram 2 pedaços desse aqui, 2 pedaços desse aqui, 2 pedaços desse aqui. Ou seja, 3 vezes de 1/4, ou 3 vezes de 2/8. Tá? Se tu enxergar o pedaço da pizza, tu chama de oitavo. Agora, se tu quer falar de quarto da pizza, como ela está dividida aqui, ó, são 2 pedaços. Cada quarto são 2 pedaços. Então, na verdade, da pizza sobrou 3 vezes de 1/4. Esse raciocínio a gente já fez ali com os copos, né? Eram uns 3 copos de quarto, a gente transformou em 3/4, e eram uns 4 copos de quinto, a gente transformou em 4/5. Então a ideia é a mesma, né? Ó, cada 2 pedaços é o quarto da pizza, né? É a subdivisão da pizza em 4 pedaços. Então aqui a gente tem 3 vezes do quarto da pizza, né? E é o que escreve aqui, ó. Observe como esse problema pode ser resolvido. 3 vezes do quarto da pizza. E lembra que eu falei para vocês? Deixa eu ver, não está congelado. Lembra que eu falei para vocês que a multiplicação... Opa, deixa eu tirar isso aqui. A multiplicação nada mais é que adição de uma mesma parcela, né? E o número, o fator da frente ali, no caso, o 3, está dizendo quantas vezes a parcela repete. É um processo parecido com o de potenciação, só que o que conta os fatores na potenciação é o expoente, né? Aqui o fator da frente está contando as parcelas. Quantas parcelas de 1/4 eu tenho? 3 parcelas de 1/4. Olha aí, ó. 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Como tudo é quarto, como tudo é denominador 4, bom, eu vou somar os numeradores, né? Porque essas frações são comparáveis. Por isso que eu disse para vocês, a multiplicação ela é mais simples, na verdade. Porque tu vai multiplicar um número natural, por uma fração, por exemplo, tu não altera o denominador continua sendo quartos, 3 vezes de quartos. Agora, o que acontece na adição e na subtração de frações? Acontecem pedaços diferentes, denominadores diferentes, né? Na adição e na subtração. Então, por isso que eu digo, se a adição e a subtração são operações tranquilas de se resolver, a multiplicação é muito mais fácil, porque nesse caso aqui, vocês vão ver que os outros casos também seguem a mesma lógica, mas nesse caso de um número vezes uma fração, o denominador não altera, então tu está trabalhando sempre com o mesmo denominador, e é isso que a gente precisa, por exemplo, para somar ou para subtrair frações. 3 de 1/4, a gente vai ver que é 1/4 mais 1/4 mais 1/4. A gente está contando os numeradores, porque o
denominador continua o mesmo. Então, 3 vezes de 1/4 é 3/4. Ou seja, sobraram 3/4 de pizza. Então, se eu pudesse reunir, digamos aqui, ó, o que sobrou dessa pizza foi esse quarto aqui. Tá? O que sobrou dessa pizza aqui, ó, tá? Eu transportei para cá, certo? Então, o que sobrou dessa pizza, mais o que sobrou dessa pizza, eu já tenho meia pizza. E o que sobrou dessa pizza, que é 1/4 também, eu vou colocar aqui, ó, olha só que legal. Tá? 1/4 de cada pizza eu coloquei tudo, ajeitei tudo aqui, ó. Isso aqui não sobrou, tá? O que sobrou é o que eu pintei. Então isso aqui corresponde a 3/4 realmente de toda a pizza. Beleza, mano? Beleza. Três quartos, né? 3 vezes de 1/4 é 3/4. Não tem como mudar o denominador nessas situações. Então, esse é um caso que eu multiplico um número natural por uma fração. Tá? E daí diz ali, Lúcia conseguirá guardar em uma única embalagem todos os pedaços que sobraram? Sim, né? Ainda sobra um espaço de 1/4. Né, dos 3/4. A gente já sabe, né? O que resta? Se eu ocupo 3/4 de um todo, resta 1/4. A gente já fazia esse cálculo. Observe pela resolução acima. 3 vezes de 1/4 é 3 vezes o numerador, porque só altera o numerador, né? Claro, 3 vezes de 1 dá 3 do tipo quartos. Então, assim, a gente pode generalizar todo número que multiplica uma fração. Isso aqui é uma fração imprópria, né? Dá mais do que o inteiro. Eu estou multiplicando essa fração imprópria, né? É mais do que o inteiro, porque o inteiro, um inteiro é 4/4. Aqui que tem 7/4. Né? Então, claro, o inteiro também é uma fração imprópria, né? Seria 4/4 também seria uma fração imprópria. Mas 5 de 7/4, então os pedaços são do tipo quartos e eu tenho 7 desses pedaços. Multiplicando por 5 seria 7/4 mais 7/4 mais 7/4. 5 vezes eu estou somando 7/4, ou seja, 5 vezes de 7/4. Esse dá o total de 35/4. Quantos inteiros dá 35/4? Dá 8 inteiros. 8 inteiros de 35/4, tu consegue 8 inteiros, porque 8 inteiros em quartos dá 32 pedacinhos. 32, né? 8 vezes 4, 32 pedacinhos. Então, esses 35/4 são 8 inteiros e ainda restam 3/4, transformando isso aqui em número misto. Tá? Aqui, 9 e 3 meios. Tá? Aqui também é uma outra fração imprópria, porque 3 meios é mais do que um inteiro, mas está replicando, está adicionando 3 meios 9 vezes. Né? Então, são 9 considerações de 3 meios. Né? 9 vezes 3, 27 meios. Quantos inteiros dá 27 meios? Dá 13 inteiros. 27 meios dá 13 inteiros. E ainda resta 1 meio, né? Os 27. Muito bem. Então, um número multiplicado por uma fração é só o número natural vezes o numerador, e o denominador se mantém o mesmo. Tá? Para mudar o denominador tem que fazer muito sentido, tem que ter frações equivalentes. Né? Agora a gente vai ver aqui, ó, quando tu não tem um número natural, tá? Multiplicação de duas frações.
Ele está supondo aqui, ó, calcular a metade, ou seja, 1/2, considerar, pegar 1/2 do quê? De uma coisa que já está fracionada, de 2/3. Então, uma das formas de verificar isso é uma representação 2/3 e considerar uma de 2 subdivisões. Olha só como é que se procede. Ó. Vamos considerar a fração 2/3. Aqui, isso aqui é 2/3. O que é obter 1/2 de 2/3? 1/2 vezes 2/3. 1/2 de um inteiro seria o teu inteiro dividido em 2 partes e pintasse uma. Então, 1/2 de 2/3 é a mesma coisa. É dividir o teu 2/3 em 2 partes e considerar uma. O que seria considerar a metade disso? Ó, o que seria considerar? Isso aqui é 2/3. Agora ele está dizendo, obtenha 1/2 disso. Divide pela metade e considera só uma das metades. Considera uma das metades. Isso é 1/2 do quê? De 2/3. O que tu obtém na verdade? O que ficou pintado? Ficou pintado essas 2 partes aqui, no total de quantas partes, de quantas subdivisões? O que era meio ficou sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que era meio ficou sexto. E o que era 2. Para um pouquinho. 1/2 de 2/3, tá? O que era meio, o que era terços, na verdade, é isso, essa é a palavra. O que era terços, que eram 3 subdivisões, se transformaram em 6 subdivisões. Se transformaram em 6 subdivisões. E o que eram só 2 partes consideradas, continuaram 2 partes consideradas. Então, tu verifica que esse número multiplicado por esse aqui dá 2 e esse número multiplicado por esse aqui dá 6, né? Se tu, sei lá, considerasse 3 partes, daí ia ter que multiplicar ali também, tá? Mas essa é a ideia. Por isso que eu digo que a multiplicação de frações ela é mais simples do que a adição e a subtração, porque funciona como a gente gostaria que as frações funcionassem, né? O numerador a gente vai multiplicar pelo numerador, o denominador a gente multiplica pelo denominador. Deixa eu ver que horas são agora. Muito bem. Tá. Certo. Então ele fala ali, ó, no final da página. Calcular 1/2 vezes 2/3 significa calcular a metade de 2/3. É isso que significa. Ou seja, é o que ele falou ali, ó, metade de 2/3. Tá? Daí ele vai, creio eu, explicar isso aqui. Então vamos dividir a figura em 2 partes. E dividindo a figura em 2 partes, o que era terço, tu obtém agora sextos. 1, 2, 3. Foi o que eu fiz com vocês ali. E o que eram 2 partes consideradas continua sendo 2 partes, porque eu estou considerando apenas uma das metades. Né? Pronto. Então continua sendo 2 partes consideradas. Claro que a parte considerada agora é menor. Antes eu estava falando de terços, agora eu estou falando de sextos. Então isso é a multiplicação. Portanto, 1/2 de 2/3 é igual a 2/6. Na prática, considerar 1 de 2 partes continua sendo 2 partes, e meios de terços são sextos. 2 vezes 3. Daí o que diz aqui, ó, o produto de 2 números na forma de fração tem como numerador, tá? Tu vai multiplicar 2 números na forma de fração. O numerador vai ser a multiplicação dos numeradores e o denominador vai ser a multiplicação dos denominadores.
né? Se a adição fosse assim, né, a gente adicionava o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, mas a adição não funciona assim. A adição tu tem que ter denominadores iguais, a multiplicação não precisa. Faz o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Volta lá na página 43. Então tá, olha só esses exemplos aqui, ó. Vamos pegar esses exemplos aqui. Tá, mas daí funciona também para esses casos aqui, ó, 3 vezes de 1 quarto. 3 vezes 1 quarto, aqui não é uma fração vezes uma fração, é um número natural vezes uma fração. Mas todo número natural eu não consigo representar através de fração. Uma boa representação por 3, por exemplo, em forma de fração, presta atenção nisso aqui que é bem interessante, isso, bem importante. Porque daí isso aqui vai fechar o passo seguinte que a gente viu ali, tá? 3, uma forma de representar 3 em forma de fração, a forma mais fácil, tá? A forma mais fácil de representar 3 em forma de fração é 3 dividido por 1. 3 não é a mesma coisa que 3 sobre 1? Sim ou não? Vocês estão acompanhando? Porque aqui eu preciso saber se está acompanhando. Sim ou não? Vamos lá, rapidinho. Isso, tá? Então, ó, 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. E 3 está sendo multiplicado por 1 quarto, né? 3 vezes 1 quarto. E daí o que diz? O produto de duas frações o numerador vai ser o produto dos numeradores, 3 vezes 1, e o denominador vai ser o produto dos denominadores, 3 quartos. Então tá, ó, tá fechando multiplicação de fração de número natural com fração, eu posso aplicar a regra que a gente viu depois ali, multiplicação de frações. É só transformar um número natural numa fração, que é simples, né? Só escrever ele com 1, e daí multiplicação de frações. O numerador vai ser o produto dos numeradores e o denominador vai ser o produto dos denominadores. E vai funcionar aqui também 9 vezes 3 meios, claro que vai funcionar, olha só representar 9 como 9 sobre 1 e 3 meios como 3 sobre 2. Tá, professor, mas eu poderia representar o 9 como 18 sobre 2, por exemplo? Pode, só vai ficar com uma fração maior, né? Com numerador e denominadores maiores. Não precisa, né? Faz a forma mais prática, 9 sobre 1. 9 vezes 3, 27, 1 vezes 2, 2, ó. Fechou a mesma resposta. Então, o que eu quero dizer para vocês? Na prática, como todo número natural eu consigo representar em forma de fração, o que eu preciso lembrar na verdade? Apenas o que está escrito ali na página 44. Seja multiplicação de número por fração ou fração por fração, o que está escrito na página 44. Na página 44 está escrito que o produto de duas frações vai multiplicar o numerador por numerador e numerador por denominador. Né? Ele vai dizer assim, ó, o produto de dois números na forma de fração tem como numerador, o numerador vai ser a multiplicação dos numeradores e o denominador resultante vai ser a multiplicação dos denominadores. Então, como eu consigo qualquer número natural escrever ele em forma de fração, a única coisa que eu preciso fazer é multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 1 sétimo vezes 4 quintos, 1 vezes 4, 7 vezes 5, 4, 35 avos. Aqui eu vou mostrar uns detalhes para vocês, ó, que vai valer sempre a pena na multiplicação de frações
só na multiplicação de frações eu posso fazer isso, certo? Eu estou multiplicando todos os fatores de cima com os de baixo. E existe simplificação na multiplicação. Muitas vezes vale a pena simplificar antes de sair multiplicando. Tá? Por exemplo, 5 tem fator comum com 2? Não, né? 5 tem fator comum com 10? Tem. Né? Então, na multiplicação eu posso fazer, simplificar assim, um de cima com um de baixo, ou um de cima aqui com um de baixo lá. Eu posso simplificar. Tem fator comum que é 5 e 5. Aqui vai ficar 1, por exemplo, e aqui vai ficar o número 2. E observa, 6 eu consigo simplificar, que agora não é mais 10, né? Agora é 2, porque o 10 eu dividi por 5 e eu obtive 2. 6 eu consigo simplificar com 2? Sim, consigo. Divido por 2 em cima, divido por 2 embaixo. Daria ainda para fazer uma nova simplificação. Mas vê como fica mais prático aqui, ó. 6 dá para dividir por 2 aqui, dá para dividir por 2 aqui. O resultado dessa divisão aqui deu 1, o resultado dessa divisão aqui deu 3. Então, na prática, tu vai multiplicar 1 por 3, tá? Que é esse número aqui por esse número aqui, e embaixo 1 por 2. 1 vezes o 2. A resposta final deu 3 meios. Mas como assim? Aqui eu cheguei a 30/20 avos. Bom, é só dividir por 10 em cima, dividir por 10 embaixo, e tu chega nessa resposta 3 meios. Então vale a pena simplificar antes de sair multiplicando? Sim, eu vou trabalhar com números menores, né? 1 vezes 3 dá 3, ao invés de multiplicar 5 por 6, que dá 30, 1 vezes 2 dá 2, ao invés de multiplicar 2 por 10, que dá 20. Já chego na resposta mais simplificada possível, se eu for simplificando antes de multiplicar. Então tem todos esses exemplos aí que eu estou já adiantando para vocês, tá? Para facilitar o teu cálculo, na verdade. Vai te acostumando a simplificar. A simplificação é importantíssima. Tá? A simplificação evita dor de cabeça. Em uma receita de slime, dá aquelas massinhas, né? Uma receita de slime para cada colher de sopa de água boricada, adiciona-se meia colher de sopa de bicarbonato de sódio. Se tem meia colher de sopa de água boricada, quantas colheres de sopa de bicarbonato de sódio devo utilizar? Então, é uma ideia de proporcionalidade aqui nesse exercício. Tá? Olha só. Cálculo mental. Em uma receita, para cada colher de sopa de água boricada, adiciona meia colher de sopa de bicarbonato. Agora, não se tem uma colher inteira de sopa de água boricada. Então, se tem meia colher de sopa, vamos escrever isso aqui, ó. Vamos deixar um espaço em branco aqui para escrever isso. Uma receita de slime, uma colher de sopa. Vamos botar só uma colher, porque tudo é sopa, colher de sopa, né? Uma colher de água boricada, meia colher corresponde a meia colher de bicarbonato de sódio. Não me lembro como é que é o símbolo do bicarbonato
de sódio, mas tá tudo bem. Para cada uma colher de água boricada, meia colher bicarbonato de sódio, tá? Metade seria para bicarbonato de sódio. Agora, diz ali, ó, se a quantidade que se tem é a metade, então, ó, de água boricada, eu tenho a metade de uma colher de água boricada. Então, quanto de bicarbonato de sódio? Então, para essa quantidade aqui, eu tenho que ter a metade desse tempo. Então, para meia colher de água boricada, eu vou ter que ter a metade disso aqui, ó. Então, seria a metade, ou seja, a metade dessa colher aqui. A metade de 1,5. Tá? E a metade de 1,5, na verdade, é 1,5 vezes 1,5, que é 1/4. Faz todo sentido, né? Então, 1/4 é a metade do meio. Então, é isso que ele queria que tu raciocinasse ali. Tá? Depois ele fala justamente aquilo que a gente estava... Não é a mesma coisa. Técnica de cancelamento. Aqui. Ele está fazendo com um número misto, eu acho. Não. Vamos ver aqui. Acho. Técnica de cancelamento, na verdade, acho que é simplificação. Vamos ver o que ele quer falar sobre técnica de cancelamento. Algumas multiplicações é simplificação. Então, falar em técnica de cancelamento foi tudo aquilo ali que eu mostrei para vocês de simplificação antes de multiplicar. Algumas multiplicações podem ser simplificadas antes de se obter o produto. Foi o que a gente fez nesse exemplo aqui. Ó, tá? Nesse exemplo aqui, eu simplifiquei 5 com 10, eu simplifiquei 6 com 2, e daí tu poderia me perguntar assim: tá, professor, mas sempre tem que simplificar assim em cruz? Não, é sempre um em cima do outro embaixo, e só na multiplicação tu pode fazer, porque a multiplicação tu pode colocar tudo em um numerador que são fatores em cima e um denominador que são fatores embaixo, né? Daí tu simplifica os fatores. Porque tu só pode simplificar fatores. Então, quando é fração, não importa se tu fizer a simplificação vertical ou em cruz aqui, né? Desde que seja um em cima e outro embaixo. Nessa multiplicação aqui, eu estou observando o fator 5 aqui. O produto aqui vai ter o fator 5 e o produto aqui, ó, tem o fator 5 também. Então, eu cancelo o fator 5. Eu não sei por que ele coloca aqui. Ele bota assim, ó, 2 vezes 1/5. Porque 2/5 é 2 vezes de 1/5. São 2 partes de 1/5. Então, o que ele está escrevendo aqui, ó, transformando isso aqui numa multiplicação. Não há necessidade de fazer isso, mas tudo bem. 2/5 é 2 vezes de 1/5. Assim como 5 terços são 5 vezes de 1/3, que é o que ele coloca ali. Tá? E daí tu tem uma multiplicação por 5 aqui, uma divisão por 5 aqui. Multiplica esse por esse aqui, ó. E daí tu tem 5/5 vezes 1/3. Daí 5 dividido por 5 é 1, né? Isso aqui é o teu 1 inteiro. Então fica 2 vezes 1 vezes 1/3. E 2 vezes 1, 2 vezes 1 dá 2, vezes 1/3. 2 vezes 1/3 dá 2/3. Não sei por que ele repetiu isso aqui. Aqui, ó, isso, o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui. Tá? Mas a forma prática que a gente faz é aquela que eu estava te mostrando ali. Tá? Tu verifica, 2 tem fator comum com 5? Não. 2 tem fator comum com 3? Não.
Então 2 não simplifica com 5, 2 não simplifica com 3. 5 tem simplificação, tem fator comum com 3? Não. 5 tem fator comum com 5? Sim. O próprio 5. Então aqui dá para dividir por 5 aqui, dá para dividir por 5 aqui. Não necessariamente os números precisam ser iguais. Precisa ser um múltiplo do outro, né? E 5 é múltiplo de 5. 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 3 dá 3. Foi o que eu mostrei para vocês ali. Então, outro exemplo, ó. Outro exemplo. Ó, 12 simplifica com 5? Não. 12 simplifica com 8? Sim. Dá para dividir por 4 e dá para dividir por 4. Em outras palavras, eu estou retirando o fator 4 do 12 e retirando o fator 4 do 8. 10 não simplifica com 4, com o resultado aqui? Provavelmente sim, mas 10 simplifica com 5. Ó. Dá para dividir por 5 aqui, dá para dividir por 5 aqui. O resultado dessa expressão, então, aqui ficou, o 12 ficou 3, o 5 ficou 1, o 10 ficou 2 e o 4 ficou 2. Esse número aqui é 1, então o resultado final é 3 sobre 1, que dá 3. Então são todas as simplificações ali, certo? Só deixa eu ver a página 45 então. A página 45 vocês podem fazer para a próxima aula, deixa eu ver, isso. Podem fazer o exercício 2 também na página 46. Ficamos por aqui então. Grande abraço para todo mundo. Quem perdeu a aula, com certeza tem que pegar lá no YouTube, né? E daí confirma. Ó, vamos terminar o vídeo aqui, ó. 32 e 6, 7, 8, 9,